E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão. Ele inclinou a cabeça, prostrou-se sobre a sua face. Amém? Oremos, feche seus olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos por cada coisa que por graça tu nos tens dado. Somos indignos de qualquer de tuas bênçãos. Estas são, sem dúvida, bênçãos imerecidas que recebemos. E rogamos, Deus, que tu continues a estar conosco, simplesmente entrando e sentindo este maravilhoso Espírito na reunião. Eu sei que ele vem de ti. Assim rogo, Pai, que tu continues a honrar a reunião esta noite com tua presença. Cures todos os enfermos e aflitos. Conceda isto, que esta seja uma grande noite, da qual não esqueçamos logo, por causa da tua presença. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Hino 18, oração feita pelo nosso profeta, na mensagem Muda Deus seu parecer? Posso ver a igreja louvando, o Senhor adorando com todo fervor. Posso ver Jesus Cristo salvando, seu poder derramando, nos enchendo de amor. Posso ver as suas maravilhas, a igreja de hoje acontecer. Posso ver a alegria reinando e o povo cantando louvores a Deus. Posso ver a igreja reinando e o povo cantando louvores a Deus. Jesus não mudou e nem mudará, pois ele operou no passado e hoje também operando está. Jesus não mudou e nem mudará, pois ele operou no passado e hoje também operando está. Posso ver uma igreja santa que vive o que canta, andando no amor. Posso ver Jesus Cristo batizando e o fogo queimando todo pecado e dor. Posso ver os doentes sarando e o povo cantando glórias ao Senhor. Posso ver a alegria reinando e o povo cantando louvores dele. Posso ver a alegria reinando e o povo cantando louvores a Deus. Cantem. Jesus não mudou passado e hoje também operando está.
Quantos creem? Diga amém. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você sabe, nós podemos mudar nosso parecer, e porque nós aprendemos um pouco diferente, nós sabemos que estávamos errados. Ser humano é assim, né? Parágrafo 7. Mas eu não creio que Deus possa mudar seu parecer, porque Ele pode, então, Ele certamente não poderia ser infinito, e Ele poderia tomar uma melhor decisão se Ele a mudasse. Assim a fé que tenho nele, que Ele não muda seu parecer. Amém? Eu, Senhor, não mudo. O que Ele disse que era errado lá em Gênesis, é errado até hoje. O que Ele disse que era certo em Gênesis, é certo até hoje. No início, no final da Bíblia, no meio da Bíblia. Não como muitas religiões dizem, isso foi para o dia dos apóstolos. Paulo era um velho ranzinza, pegava muito no pé das mulheres, implicante. É a religião, né? A ciência muda conforme a inteligência do homem, que o próprio Deus deu. Por que as denominações mudam? Uma hora é uma coisa, depois é outra. Porque as denominações são frutos da cabeça dos homens. A cabeça do homem muda, então as suas igrejas mudam também. Quantos já passaram por igrejas, né? Lá atrás, eu sou evangélico desde os 5 anos de idade, conheci bem o movimento pentecostal. Veja como é que eles mudaram. E nós mudaremos? Nós só não mudaremos se nós deixarmos a mente de Cristo, através da mensagem, nos guiar. Senão nós mudaremos. Podemos ir para um ismo absurdo. Existem tantos nesse mundo, saídos da mensagem. Ou para um ismo mais refinado, que é esse que engana mais refinadinho, mais parecidinho, mas ainda mudou. Como eu disse, domingo de manhã na escola, denominação é fruto da cabeça de homem. Eu tenho um programa de rádio que eu falo, né? Cabeça do homem é oficina, fábrica de denominação. Por que eles mudaram? Porque o homem muda. A mensagem que temos não é da cabeça de William Branham, é da cabeça de Deus, através de um mensageiro aqui na terra. Então, por isso que ela não muda. Se você estiver mais para a direita, venha para o centro. Se você estiver mais para a esquerda, venha para o centro. Adiantou muito? Espera aí. Está muito atrasado? Dá uma corridinha. Porque o relógio de Deus, o tic-tac de Deus, diz Branham, ele está certinho. Somos nós que estamos fora da posição. Jesus não. É a igreja. É a noiva, o noivo está esperando. Somos nós que estamos aí. Uma hora falta uma coisinha aqui, uma hora falta uma coisinha ali, outra hora falta uma coisinha ali.
Mas Jesus não muda. Deus não muda. Amém. Porque se Deus alguma vez toma uma decisão, Ele tem de permanecer com essa decisão. Passa os céus e terra. Está vendo? E toda vez que o mesmo problema surge, Ele tem que agir da mesma maneira que agiu da primeira vez. Senão ele está fazendo o quê? Acepção de pessoa. Veja bem. Ou ele agiu errado da primeira vez. Está vendo? Assim, isso nos dá algum lugar para ter uma fé básica. Então nós temos fé. Claro que o profeta diz num sentido que nós temos que ter fé num no outro. Ele vai dizer aqui, a esposa ter fé no esposo, a esposa, mas o sentido, ele está explicando o sentido, é acreditar na pessoa. Mas a fé em um que não falha é só em Deus. Ele não falha. Se precisamos de alguma coisa dele, nós temos que ver, ele já fez isso? Tem promessa para isso? Então ele fará de novo, para mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não muda, e não faz acepção de pessoas. Sim, a fé não é uma folha solta, algo que se possa fazê-la voar por aqui, por alguma outra parte. É algo que tem de estar seguro, tem de ser estável. E agora eu não posso basear minha fé em alguma teoria. Teoria é da mente das pessoas. Não posso, você não pode, você não deve basear a sua fé numa teoria. Veja isto. Não. Tem de ser um fato provado antes que eu possa ter fé. Exatamente como o homem. Aqui ele vai dar o exemplo e já um ensinamento também para quem pensa em casar. Parágrafo 10. Exatamente como o homem escolhendo uma esposa para se casar. Ora, se ele tem de ter fé nessa mulher. Se ele se casa com ela, ele certamente está se expondo. E se ele casa com ela, ele certamente está se expondo a muitos problemas, está vendo? Então ele tem que ter fé nessa mulher. Aí os ciumentos agora, e as ciumentas, hein? Como é que vai ser esse casamento? Você está se expondo a muitos problemas. Veja aqui, parágrafo. Está vendo? Assim, você precisa ter fé. Alguns fatos incontestáveis, alguma fé sobre a qual basear isto, sobre a palavra dela, sobre o que alguma outra pessoa tenha dito, ou alguma outra coisa. Ele tem de ter algo sobre que pôr sua face, sua fé. Vai casar com desconfiança? Melhor que não te case. Às vezes, escorre demais, dá problema. Às vezes, é muito rápido, dá problema. Não tem como quantificar isso, né?
Como é que faz, pastor? Quanto tempo é muito demorado e quanto tempo é muito rápido? Ora e espera em Deus, é o tempo dele. Deste modo eu sinto que para satisfazer Deus, há somente uma coisa sobre a qual eu posso basear a minha fé. E essa é em sua palavra. Amém. Porque nós temos diferentes ideias, olha aí, por isso que temos 2.000 mais denominações. Ideias diferentes, com a mesma Bíblia. Nós temos ideias diferentes, praticamente todos nós. Se nós sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer, ora, nós discordaríamos sobre algo para comer, e nós somos feitos diferentes. Nossos apetites são diferentes. Quem nos fez assim? Deus. Graças a Deus que nós somos diferentes, né, irmã? Pensou se todo mundo fosse igual a você? Cada um pode dizer assim, pensou se todo mundo fosse igual eu? Que coisa, hein? Não era fácil esse mundão não, hein? Graças a Deus que somos diferentes como seres humanos. Gosto diferente, maneira diferente. Não estamos falando de nada errado, nada de pecado. Estamos falando de coisas normais. Coisas lícitas. Que maravilha, não? O diabo é tão astuto que naquilo que nós temos que ser diferentes, temos direitos de ser diferentes, o diabo nos leva a sermos iguais, um copiando o outro, imitando o outro. E naquilo que nós temos que formar uma unidade, ele nos separa. Preste bem atenção nisso. A função principal do diabo é nos deslocar do centro do caminho. E a mensagem veio para nos centralizar. Portanto, isto faz nossas igrejas. Nós vemos que elas são diferentes em suas ideias, do que é certo e do que é errado. Aqui pode, ali não pode, essa aqui diz que pode, aquela diz que não pode. Isso nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme nossa vontade. Você escolhe com quem vai casar, você escolhe a casa que vai morar. O profeta diz, você escolhe onde que você vai passar a eternidade. Você tem a vida do livre-arbítrio. Você escolhe se vai ser estudado ou não, se você vai estudar ou não. Você escolhe. Você escolhe se você vai ter uma boa saúde, uma má saúde. Você escolhe. Não, enquanto eu sou novo, eu vou comer tudo que eu posso. Dos 50 para frente, seja o que for. Estou muito preocupado em chegar aos 70, não. Então vai. Aproveita. Decisão sua. Decisão sua. Você decidiu. Você decidiu a sua vida. Não foi ninguém, não. Que fez isso, não. O profeta diz, tua escolha determina o teu destino. A menos que você foi obrigado a fazer aquilo, qualquer coisa. O privilégio de escolher conforme nossa vontade. Mas para mim, eu creio que cada palavra de Deus é certa. E eu digo para mim também, você pode dizer para mim também? Cada palavra de Deus é certa. Eu não creio que ela seja de particular interpretação. Eu creio que é exatamente o que ela diz que é verdade. É assim que eu recebo, baseado em ela ser a palavra de Deus. Agora, eu não tenho fé suficiente, talvez, para fazer tudo isso atuar, mas eu certamente não desejaria atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente para fazê-lo atuar. Como, por exemplo, Enoque teve suficiente fé de que não tinha de morrer. Ele simplesmente deu uma volta à tarde, ficou cansado aqui na terra, simplesmente subiu caminhando para o céu.
Eu certamente gostaria de ter fé, sim. Mas eu espero que, de fato, tenhamos essa fé algum dia, à medida que cresçamos. Nós não podemos estar mais em relação ao espiritual, em relação à nossa estatura, como há 40 anos atrás, 30, 20, espiritualmente. Não. Isso não quer dizer que não temos problemas, não quer dizer que não temos enfermidades. Para começar, né? Já estamos ficando velho, você vai envelhecendo, tudo vai mudando, mas não tem nada a ver com o seu homem interior. O nosso homem interior, ele não envelhece, ele se renova cada dia. Então este homem de dentro, sendo forte, ele arrasta o de fora, porque esse homem de dentro é ele que ama as coisas de Deus. É ele que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o de dentro que diz: eu quero meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É o de dentro, mas o de fora não. Se você for dar ouvido de fora, ele não pode hoje, ele não pode amanhã. Eu já fui hoje, então não preciso ir amanhã. Está muito longe, está frio, está doendo aqui. O de fora não quer. Por quê? O que foi transformado é de dentro. O corpo, palavra, é de dentro. O corpo de fora é pecado ainda. Tanto que o de fora é pecado, que ele está sofrendo a ação do pecado. E qual é a ação principal do pecado? Morte. Então, isso que nós estamos falando, ativas nossas, que nós arrumamos, porém a palavra Jesus não aceita. Mas ele é rico em misericórdia, em graça, né? É por isso que estamos aqui ainda. Amém? É isso que nos ajuda. Mas que bom. Veja. Agora, então Enoque foi. A razão por que escolhi este lugar foi porque parece, esse aqui para mim, é um dos lugares na Bíblia que seria um lugar crítico para o texto esta noite, porque parece que Deus muda seu parecer, pois que tomou essa escritura. E disse a Balaão uma coisa para fazer, e então lhe disse a uma outra coisa para fazer. Assim eu pensei em talvez só por um momento tentarmos endireitar isso um pouquinho e ver o que ele realmente lhe disse. O que foi que ele disse para Balaão? Que Balaão falou com Deus. Balaão encontrou com um anjo. Você percebeu que Deus falar com uma pessoa verdadeiramente não quer dizer que é verdadeiro? Você percebeu se aparecer um anjo com uma pessoa não quer dizer que ele é verdadeiro? Deus falou com Caim. Está entendendo isso, irmãos? Deus falou com Balaão. Um anjo apareceu para Balaão. Não foi assim, Balaão teve uma imaginação, foi um sonho, sei lá. Não, pareceu mesmo. E ele era um profeta falso. Você notou onde chega todas as coisas? As coisas chegam na eleição. As coisas chegam na predestinação. As coisas chegam na coluna de fogo. Aquele tempo era tempo da coluna de fogo. E a coluna de fogo estava com quem? Com Moisés. E a coluna de fogo está com quem hoje? Está com a noiva. A mensagem. Tirar a mensagem da pessoa, ele é uma pessoa sem a coluna de fogo. Seja um evangelho sem a coluna de fogo, é um evangelho lá do céu. A coluna de fogo faz a diferença. E não existe conversão, não existe batismo com o Espírito Santo, sem você encontrar com o evangelho a mensagem da coluna de fogo. Paulo encontrou com ela, irmão Bruno encontrou com ela. E o que ela faz? Joga você por terra. Isso quer dizer, vamos começar de novo.
Tudo de novo, Paulo. Tudo de novo. Agora, para delinear isto, nós sabemos que Balaão era um profeta. Balaque era o rei de Moabe na época. E eles não eram infiéis. Em Moabe, eles serviam ao mesmo Deus que Israel servia. Preste bem atenção nisso, parágrafo 16. O profeta diz isso aí. Porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló com a sua filha. Olha só a origem. E, portanto, eles serviam ao mesmo Deus. Se você notar, seu sacrifício e tudo mais eram exatamente a mesma coisa. O profeta diz em outras mensagens que Moisés fazia 7 altares, Balaão também fazia 7, Moabe fazia 7, o Deus era o Jeová, o deles também era Jeová. A mesma coisa. Tudo mais exatamente a mesma coisa. Bois, também os carneiros, falando da segunda vinda. E agora, se fundamentalismo, isso aqui é muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Se fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. Aí você vê a situação que chegou ao mundo hoje em relação à mensagem. Dizer que tem a mensagem, fundamentalmente, os moabitas teriam que ser reconhecidos, Caim teria que ser reconhecido. Fundamentalmente, veja, mas nós os encontramos agora, Israel está seguindo na linha, olha a diferença, Israel está seguindo na linha da palavra de Deus, para uma terra que lhes tinha sido prometida, e eles se aproximavam. Israel era peregrino, Jeová era seu Deus. Igual aos Moabes, os moabitas também reclamavam isto, os altares eram iguais, os animais oferecidos eram iguais, até então fundamentalmente eles tinham muitas coisas iguais, mas daqui a pouco começava a ficar diferente. Israel era peregrino e Moabe era estabelecido. Aí começa a diferença, porque às vezes a diferença não parece no começo, parece mais para frente. Assim, agora veja, aqui seria um tipo natural e do espiritual. Balaão e Moisés, Israel e Moabe. Aqui é um tipo do natural e do espiritual se encontrando. E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão. Porque eles colidem frontalmente um contra o outro. Sempre será assim. Por isso que o profeta diz: eleito não persegue eleito. Veja Abel e Caim, se confrontaram. Resultado. Veja Moisés e Balaão, Jesus e Judas, Houve uma época que Pedro e Paulo se confrontaram, mas ambos tinham o Espírito Santo. Pedro cedeu. O Espírito Santo cede quando está. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele cede quando está errado. Ele não fica irado como ficou Uzias. Ele cede. E cede porque ele entende que está errado. Entendeu? Esaú e Jacó foi um confronto. 2 sementes. Israel aqui seria, eu quero representá-lo como uma igreja espiritual. Moabe como uma igreja natural, apenas a igreja, que nós chamamos de igreja natural. Nós estamos falando da Laodiceia.
nas escolas. E o profeta está falando da mesma coisa com outro ângulo. Todos temos certeza de que há uma igreja e de que há uma noiva saindo dessa igreja. Então agora aqui ele faz diferença de igreja e noiva. Nós sabemos disso, que isto é verdade. E eles chocam aqui. E notamos que quando se chocaram aqui, isto aconteceu sob algo de que eu gostaria de falar por um momento. Tão logo se chocaram, e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. Preste bem atenção nisso. Parágrafo 19. 20º agora. É aí onde encontramos hoje que nós realmente temos personificações demais. Quando você faz isso, você está sempre em dificuldades. Você não pode viver a vida de outro. Parágrafo 20. Você não pode viver a vida de outro. Você não pode personificar a vida de outro. Você não pode imitar a vida de outro. Você é diferente. Você não pode viver a vida de outro. Não podemos personificar alguma coisa. Nós temos de ser simplesmente o que somos. Aquilo que Deus te fez diferente, continue assim. Fuja do mal, da aparência do mal. Você é diferente. Como seres humanos. Olha, eu vou um pouquinho mais adiante, já falei isso para vocês. Até espiritualmente, no corpo somos diferentes. Em relação à posição espiritual que temos no corpo de Cristo. Paulo não falou isso? Todos são olhos, pés, mãos. E Deus colocou cada um no corpo como quis. Você não deve nunca tentar. Nunca tente. É uma fraqueza de personalidade, fraqueza de caráter, você encarnar uma outra pessoa. A pessoa está desprovida de vontade própria, problema psíquico. Então você encarna outra pessoa, representa alguém que você ama, um artista, um homem religioso, ou um grande revolucionário, um líder. Gosta tanto daquela pessoa que encarna aquela pessoa, o espírito dela. E quando você encarna o espírito de uma pessoa, você anda como ela, você fala como ela, você gesticula como ela, procura vestir as roupas que ela veste, do jeito que ela veste. Você então recebeu o espírito do homem. Por isso que nós não temos que estar preocupados aqui ser todos igual, os pastores ser igual William Branham. Estaremos encarnando o espírito dele. Mas nós temos que ser um em Cristo. Ser como ele. Amém? Maravilhoso, né? Não temos de ser, temos que ser simplesmente o que somos. Você não deve nunca tentar. Se esse sujeito faz algo, por que ele faz, você pensa que tem que fazer também? Não é assim? No meio da igreja, no meio das famílias, o profeta fala outra mensagem. O vizinho pintou a casa, você vai pintar também. O vizinho trocou de carro, você vai trocar também. Ou o seu cunhado, a sua cunhada, o seu irmão. Viu? Porque ele faz, você pensa que tem que fazer também. Não faça isso. Você é um indivíduo para Deus.
Amém. Oh, nós temos que amar mais essa mensagem, não temos? Nos livra de cada tonteria. E não devemos tentar personificar uns aos outros. Quando Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então você estaria imitando quem? Cristo, né? Amém? A palavra é o nosso exemplo. Isso é muito bom para nós. Nós vamos orar a Deus. Você vai orar a Deus agora, um Deus que não muda. Ele não muda. Se você mudou alguma coisa, e essa coisa não foi para o bem, quando você muda e aproxima você mais de Cristo, é ótimo, estamos aqui para isso. Mas quando você muda e se afasta de Cristo, não foi bom isso. Há um arrebatamento vindo. Está tudo certo, está tudo bem, está tudo certo, não está faltando nada. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Você pode dizer: eu sou novo, sou nova ainda, não vai acontecer nada comigo. Não vai. Você pode morrer amanhã cedo. Lembra-te hoje. Em relação às coisas materiais, diz Bombrana, nós temos que levar isso como se Jesus viesse aqui há 100 anos. Não vamos espiritualizar o que é natural, mas também não vamos naturalizar o que é espiritual. Em relação ao espiritual, é como se viesse no próximo minuto. Por isso que ele procura por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Você quer vir aqui ao altar? Aí nas igrejas também, os irmãos desse lado, né? As irmãs que quiserem vir deste lado. Se você tem um pedido, nós temos aqui pedido de oração, que é do irmão José Quirino, que pede oração em favor de Bruno, pois o mesmo se encontra com câncer no estômago. Então está aqui o irmão José Quirino pedindo essa oração. Câncer para Deus não é nada, é uma coisa que resfriado. Ele está representando, nós também. A única coisa que podemos fazer é: Senhor Deus, livre essa pessoa desse câncer, porque o câncer irá matá-lo mais cedo ou mais tarde. Às vezes tem alguma solução através da medicina, às vezes não tem. O profeta sempre via, sendo profeta, ele viu o anjo da morte acompanhando a pessoa. Sempre via isso. Não sabemos quem é essa pessoa, mas Deus sabe. Pedimos para Deus que dê uma outra oportunidade para a pessoa. Tenha misericórdia, dê outra oportunidade. Como também nós pedimos misericórdia para nós. Ó Deus, não retire as tuas mãos de misericórdia de mim. Você pode orar assim. A porta da graça está aberta. Há sangue no propiciatório. Então, se você sujou, se limpa. Está muito atrasado, dá uma corridinha. Ficou sentado às margens do caminho, levanta e segue. Este mundo é mau e vai piorar. Não tem solução, meus irmãos e minhas irmãs. O Espírito Santo só está em sua noiva. O mundo jaz no maligno. A política, a sociedade, a religião laodiceana, todas estão governadas pelo diabo. O diabo diz isso para Jesus: se prostrado me adorares, direi tudo isso para você. Jesus falou: não, eu vou pagar o preço. Tudo isso já foi meu, mas desse jeito eu não quero. Eu vou tomar posse, vou limpar tudo. Eu vou restaurar o Éden. Eu vou casar. Estou preparando uma noiva para mim. Eu vou casar. E o lugar que eu vou morar nessa imundícia aqui não. Vou casar nas bodas do Cordeiro.
Enquanto isso, essa terra estará sendo renovada para o milênio. Eu vou vir com a minha noiva aqui, viver 1000 anos com ela, num Éden restaurado. Mas para chegarmos no Éden restaurado, temos que ter uma palavra restaurada, que restaura as nossas vidas. Querido Jesus Cristo, como nós estamos confiados nessa noite, que o Senhor é imutável, e isto é a causa de não sermos destruídos. Sara não foi destruída quando riu de Deus. Ela estava em Abraão. Deus tinha dado uma promessa. Sara estava incluso naquilo. Ele ia quebrar a sua promessa, e Deus não quebra a sua promessa. E aqui estamos nós, Senhor, nesta noite, como a Sara, como a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, potencialmente esposa. Senhor Jesus, o Senhor tem nos chamado nesta última era, na pior era de todas. O diabo abriu as portas do inferno, não tem para ninguém, não tem lugar de segurança. Ele tomou conta dos governos, ele entrou nas igrejas, ele tomou conta dos púlpitos. Deus, ajuda-nos, Senhor. Contudo, ele veio no nosso meio também. Sim, estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele vem aqui, mas, Senhor Deus, não deixa ele tomar posse. Você não está livre de ser tentado, tentada, mas não deixa ele tomar posse de você. Toma conta, Senhor, da tua igreja. Estamos à sua disposição, Senhor. Nós queremos a mente de Cristo, não queremos uma mente humana. Nós queremos a mente de Cristo, porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. A mensagem são os pensamentos de Deus para nós. Nós queremos tomá-la da maneira que ela é, porque o Senhor não muda o seu parecer em relação à sua palavra, em relação à sua promessa. Senhor, cura cada pessoa enferma, liberte os aflitos, Senhor Deus. Traga de volta, Senhor, aqueles que têm caído, têm ficado às margens do caminho. Ó Deus, desperte essas pessoas antes que seja tarde, porque Deus corrige e açoita todos quanto tem por filho. É bom o filho ouvir a correção do pai, antes que fique pior a situação, porque às vezes Deus vai mexer em alguma coisa tão dolorida e tão delicada, que é para você se mexer. Ele está preocupado com a nossa alma, Ele está preocupado com a nossa salvação, Ele está preocupado com o nosso arrebatamento, Ele está preocupado com isso em primeiro lugar, e nós devemos estar preocupados da mesma maneira. Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor guiou Israel até o final, guia-nos, Senhor Deus. Nós cremos assim. Eles tinham Moisés, nós temos Elias, o profeta, o mensageiro desta era. A morte do mensageiro não põe fim no seu ministério, como a morte de Paulo não botou fim no seu ministério. Paulo está falando até hoje. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, nos dê força, nos dê ânimos na jornada, Senhor. Restaura em nós o gozo da salvação, que nós não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda. Meu irmão, minha irmã, você vai olhar para a direita, para a esquerda, tem 10.000 caídos, do outro lado tem 1.000 caídos. Você tem que parar de olhar para a pessoa caída. Olha para frente, olha para o alto, para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que cai, que se afasta, tem razão, mas não olhe para a razão, olhe para a palavra. Se você dirigir olhando para os lados, você vai ainda para o mesmo caminho que os demais foram. Olhamos para frente, olhamos para o alto, para o consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele não mudou. Você crê? Jesus não mudou, e nem mudará, pois Ele operou no passado e hoje também
operando está. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado e hoje também operando está. Ficamos em pé. Senhor Jesus, somos agradecidos por esses minutos, por esse tempo que estivemos em Tua presença, adorando, em comunhão com o Senhor, falando com o Senhor através da oração. E com certeza o Senhor falou conosco. Leva-nos agora em paz para os nossos lares. Nos dê um descanso, um bom descanso, e que possamos ter o dia da manhã, os dias pela frente, cuidados pelo Senhor. Ajude cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Cumprimenta seu irmão.